Igreja, em algum momento, talvez vocês tenham ouvido falar de uma igrejinha que, por meio de várias pessoas, surge em um determinado lugar. E essa igrejinha, ela tem vontade de crescer, de buscar novos membros, de ser uma igreja que acolhe, uma igreja que inspira. Uma igreja formada não para conseguir dinheiro, não para conseguir sucesso, não para conseguir aparecer, mas uma igreja que vive para engrandecer o nome de Deus. Talvez a gente não conheça uma igreja assim. Talvez a gente busque ser uma igreja assim. Mas eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42. Vamos nos colocar de pé para ler esse texto. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. A igreja pode se assentar. Senhor, nosso Deus, obrigado por nos proporcionar a Tua palavra, Pai. Que nesse momento nós possamos ser transbordados através da Tua palavra. Senhor Deus, nesse momento, lança fora todo medo, todo preconceito, toda angústia, toda aflição. Pai, que nós possamos olhar para a Tua palavra, entender como ela fala conosco, entender aquilo que nós precisamos, entender aquilo que o Senhor nos trouxe aqui para ouvir, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Essa igreja de Atos, ela tinha acabado de ser formada. Cristo tinha ressuscitado, passado tempo com os apóstolos, e aqui era onde surgia a primeira igreja cristã. Nesse momento, os apóstolos buscavam por pessoas para se reunir com eles, buscavam por pessoas que estivessem dispostas a trabalhar na obra de Deus. Aquela igreja não tinha ainda um lugar fixo, não tinha recursos próprios. Era uma igreja que ia crescendo à medida que ia levando a palavra. E essa é a essência da igreja. A igreja do primeiro século, como a gente chama, ela tinha algumas características importantes. Quem continuou com a Bíblia aberta, veja que no versículo 42 diz o seguinte: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão
e nas orações. Aqui não existia algo especial que eles faziam. Não era algo grandioso que era feito. Eles perseveravam na doutrina, no templo, nas orações. Era o básico. Eles não precisavam fazer nada extraordinário. Não era através de festas, não era através de grandes eventos. Era orando, era louvando, era perseverando dia a dia. E sabe o mais interessante? Eles cuidavam uns dos outros. Eles não faziam as coisas por egoísmo. Eles sabiam que havia uma missão. Eles sabiam que havia um propósito. Eles sabiam que havia algo maior do que eles. Eles sabiam que havia algo que somente Deus podia fazer. E para isso eles buscavam pessoas. Eles iam de casa em casa, compartilhando pão. Por curiosidade, eu fui entender o que significa compartilhar. Você já parou para pensar? Quando você compartilha algo no seu Instagram, geralmente é algo que você viu, gostou, e você quer que outras pessoas vejam através de você. Compartilhar é diferente, por exemplo, de dar. Quando você dá algo, por exemplo, você está passando de carro, tem alguém pedindo uma moedinha, você vai lá e dá uma moeda para aquela pessoa. Você não fez parte de nada para aquela pessoa. Você só entregou algo que você tinha. Não teve um sentimento, não teve um motivo específico. Dei uma moeda. Compartilhar é diferente. Compartilhar vem de coparticipar. Compartilhar é quando você faz parte daquilo. Compartilhar é quando você não faz por obrigação. É quando você faz por amor. Quando você chega e compartilha um lugar no seu carro para trazer alguém na igreja. A Elisete já me fez isso várias vezes. Quando você vê alguém precisando de algo e ao invés de, vou dar uma moedinha, você convida a pessoa para comer com você. É isso que Jesus fez. Ele chamou à mesa os discípulos. E esses discípulos, eles chegaram todos quebrados. Todos precisando de algo que eles ainda não sabiam. E eles descobriram que eles precisavam de um Salvador. E esse Salvador não só deu a salvação para eles, mas deu a oportunidade de ajudar na obra. Quando a gente compartilha algo, quando a gente faz parte de algo, a gente está demonstrando o amor de Deus. A gente pode também compartilhar coisas ruins, acontece. Mas quando a gente faz isso com amor, aí é diferente. Aí é onde a gente vê o nosso caráter. Aí é onde a gente vê onde está a igreja de verdade. Essa igreja compartilhava com as pessoas que precisavam. E olha só, no versículo 46, diz o seguinte: eles faziam isso com alegria e singeleza de coração. Não era por egoísmo, não era esperando algo em troca. Com alegria.
Você já foi recebido com alegria em algum lugar alguma vez? Alguém vem, estende a mão para você com um sorriso no rosto, então seja bem-vindo. É impressionante como muda. É muito diferente a sensação de ser recebido com alegria, de alguém querer que você esteja ali, de alguém querer que você esteja presente, alguém querer que você faça parte de algo. É diferente de um cumprimento frio, um olá, tudo bem? E você responde no automático, tudo bem também. Não tem calor, não tem Jesus. A igreja do primeiro século, além de ser uma igreja perseguida, além de ser uma igreja que não tinha, era uma igreja alegre, era uma igreja feliz, era uma igreja que buscava de casa em casa. Quando foi a última vez que você cumprimentou o seu vizinho? Quando foi a última vez que você foi dar uma volta, falar com alguém diferente na rua? Quando foi a última vez que você convidou alguém para estar na igreja com você? Parece que não, mas essas ações simples são que fazem a diferença na obra de Deus. Essas ações simples podem mudar tudo. Você lembra quem te trouxe para a igreja? Seu pai, sua mãe, um amigo? No meu caso, um acampamento? Pensa se aquela pessoa que te convidou nunca tivesse falado com você. Pensa se aquela pessoa que te convidou não tivesse sido movida pelo Espírito Santo para você estar aqui. Pensa que você não ia conhecer esse Deus maravilhoso. Pensa que você não ia ter o privilégio de estar aqui hoje. Mas Deus, Ele não falha. E assim como Ele supria aquela igreja, Ele também é aquele mesmo Deus que está aqui. O texto diz que as pessoas vendiam as suas propriedades e distribuíam entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Eu não estou dizendo para você pegar agora, ir lá na sua casa, botar ela à venda e começar a viver debaixo de um saco de lixo. À medida que iam precisando. É diferente, por exemplo, dessas igrejas que a gente vê hoje em dia, que enquanto está lá o povo da igreja passando fome, o cara está lá na frente pedindo: quem tem um Pix de 1 milhão, de 10 mil? E aí o pastor da igreja está saindo lá com uma Lamborghini da garagem e os irmãos estão lá passando fome. Não é essa a igreja. A igreja de Atos era uma igreja que via um irmão passando fome e oferecia um prato de comida. Que via alguém que não podia andar e carregava essa pessoa. Que via alguém triste e acolhia as dores dessa pessoa. Trazendo para a nossa realidade, é quando você vê alguém que fala: nossa, eu não consigo ir para a igreja. Tudo bem, eu te levo. Nossa, eu não sei o que eu vou comer essa semana. Tudo bem, eu te dou um arroz, te dou um feijão. É uma igreja que, quando vê que existe alguém que precisa de Jesus,
está disposta a levar Jesus para essas pessoas. Muito bem. A gente já entendeu que a igreja ela precisa ser perseverante, ela precisa ser alegre, ela precisa ser singela, ela precisa compartilhar. Tá. Mas eu olho aqui e eu vejo que a minha igreja faz tudo isso. Eu olho para a minha igreja e não, tá tudo bem com a minha igreja. Será? Porque tem um ponto. Algo acontecia com essa igreja de Atos. Deus respondia a essa igreja. Deus respondia da seguinte forma: enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Deus respondia a essa igreja fazendo com que ela crescesse, fazendo com que ela se desenvolvesse. Não através de um templo mais bonito, não através de riquezas, mas através de pessoas. Enquanto eu ajudo um, aquela pessoa ajuda outro, e aquela outra pessoa ajuda mais outro. E aquela igreja cresce. Não porque as pessoas fazem alguma coisa. Porque não é nosso trabalho encher a igreja. Não é o nosso trabalho trazer pessoas para dentro da igreja. Esse é o trabalho do Espírito Santo. O nosso trabalho é levar as boas novas do Senhor. É levar a palavra de Deus. Mas eu não sei falar da palavra. Mas você sabe compartilhar o pão? Você sabe receber com alegria? Você não precisa falar uma palavra para falar de Jesus para alguém. Você não precisa levantar um dedo. As suas atitudes mostram que você é igreja. A forma como você recebe alguém, a forma como você abraça alguém, a forma como você ajuda, a forma como você compartilha. Isso é ser igreja. Ah, mas Deus ia fazendo aquela igreja crescer e se desenvolver e aumentando as pessoas. Mas e a nossa igreja que está vazia? Será que a gente não vive segundo o coração de Deus? Bom, isso não sou eu que estou falando. A gente tem que olhar para dentro de nós. Eu olho para dentro de mim, lendo esse texto, e falo, nossa, eu podia fazer muito mais. Eu podia estar aqui mais vezes. Eu podia dar carona mais vezes. Eu podia compartilhar o que eu tenho mais vezes. Eu podia dar mais sorrisos. Eu podia cumprimentar mais pessoas. Eu podia parar de olhar só para mim. Mas a gente olha as outras igrejas fervilhando de gente, aquelas igrejas enormes com 5, 6, 10 mil membros. E a gente pensa, não, aquilo é igreja. Bom, o mundo está cheio de gente. O inferno está cheio de gente. Não é porque algo parece bonito que aquilo é algo bonito. Não é porque parece que Deus está lá que Deus está realmente lá.
Não é porque a gente pensa que pessoas em grande quantidade são abençoados por Deus. Aqui o texto é bem claro. O Senhor lhes acrescentava os que iam sendo salvos. Não era qualquer pessoa. Não era alguém que estava lá à toa, que ia para a igreja porque, eu tenho conhecidos na igreja, porque tem festa na igreja, porque tem um louvor legal na igreja. Não, eram pessoas que estavam ali por um propósito. Eram pessoas que estavam ali porque eram salvos. Talvez a gente veja os nossos bancos e fale, nossa, podia ter mais gente. Talvez a gente olhe para a nossa vida, nossa, podia ter mais gente. Mas se você está aqui é porque Deus te convidou. É porque Ele quer que você faça parte dos que são salvos. Não porque você está aqui para encher a igreja. Não porque você está aqui para ser só mais um. Porque Ele quer que você faça parte. Ele quer que você compartilhe o pão. Ele quer que você compartilhe as suas bênçãos. A todo momento, Deus nos chama para uma missão. Quanto tempo você tem ignorado esse chamado? Quanto tempo você tem estado olhando só para você e pensando, eu vou todo domingo na igreja. E isso para você é suficiente. Isso para você já demonstra que você é um bom cristão. Talvez essa igreja de Atos não seja para você. Talvez seja melhor você estar em outro lugar. Porque a igreja de verdade é a igreja que persevera, é a igreja que compartilha, é a igreja que vive o evangelho de verdade. É a igreja que a todo momento quer estar junto, não só de Deus, mas do povo de Deus. Feche seus olhos. Senhor, talvez nesse momento algumas pessoas tenham se sentido confrontadas, tenham se sentido intimidadas, Pai, pela Tua palavra. Mas, Pai, que o Senhor possa trazer a eles uma esperança, possa trazer a eles até um conforto, Senhor. Pai, nós vemos os Seus milagres todos os dias e às vezes não reconhecemos. Numa mão que é estendida, num pão que é partido, que é compartilhado. Pai, às vezes a nossa vontade é não ajudar. Às vezes a nossa vontade é ignorar aquele que precisa. Mas que essa noite a gente possa sair daqui diferente. Que essa noite a gente possa olhar para cada um à nossa volta e se perguntar: como eu posso ajudar essa pessoa? O que eu posso fazer para que essa pessoa entenda o amor de Cristo?
Senhor, nós não temos essa capacidade, Pai. Por favor, Pai, que o Teu Espírito, que o Teu poder nos dê a força que precisamos para enfrentar o nosso eu, para enfrentar o nosso orgulho, para enfrentar a nossa falta de clareza, para enfrentar a nossa preguiça, e que a gente possa se mover, Pai, se mover para levar o Evangelho, se mover para fazer com que mais pessoas o conheçam, Pai. Que nós possamos compartilhar do Teu amor com cada um à nossa volta. Senhor, olha para nós, Pai, como pessoas que ainda não entenderam, mas que estão buscando cada dia mais estar na Tua presença, Pai. Queremos ser como a igreja de Atos. Queremos ser como aquela igreja que não pensava no dia seguinte, mas que vivia todo momento como se o Senhor estivesse voltando, Pai. Senhor, nós Te pedimos do fundo do nosso coração, vem e muda tudo nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.